Olá pessoal, seja bem-vindo à aula de hoje, em que a matéria de hoje que vamos abordar é sobre a trigonometria. Vamos estudar mais provavelmente a redução dos ângulos ao primeiro quadrante. Isto é, pessoal, vamos aprender a reduzir qualquer ângulo que estejam fora desse quadrante aqui. Essa parte da circunferência, pessoal, que é o nosso primeiro quadrante, vamos aprender a reduzir qualquer ângulo que estejam no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto quadrante, vamos reduzi-lo para o primeiro quadrante. Dado uma circunferência, tendo uma circunferência, pessoal, de raio 1, isto quer dizer, se de raio 1, isto quer dizer que desse ponto aqui, do nosso centro da circunferência, até esse ponto aqui, mede 1, pessoal, sendo que é o nosso raio da circunferência. Até aqui é 1, mede 1. E assumindo um ângulo de referência, neste caso, esse θ aqui, pessoal, é o nosso ângulo de referência. Escolhemos um ângulo qualquer θ, desde que estejam no primeiro quadrante da nossa circunferência, ou seja, θ tem que estar, ou seja, a amplitude do nosso ângulo θ tem que variar entre 0 grau, daqui até aqui, pessoal, até 90 graus. Ou seja, o nosso ângulo de referência θ tem que pertencer ao primeiro quadrante da circunferência. Do modo geral, qualquer função trigonométrica, pessoal, qualquer função trigonométrica, função cosseno, função seno, função tangente e função cotangente, cujo o argumento de cada função, dessas funções, é desse tipo aqui. Por exemplo, pessoal, aqui os ângulos estão em grau e aqui os ângulos estão em radiano. Grau, radiano, grau, radiano, grau, radiano. Desde que os argumentos, ou seja, o argumento de cada função trigonométrica estejam, ou seja, é 90 graus mais ou menos θ, ou 180 graus mais ou menos θ, ou 270 mais ou menos θ, ou 360 mais ou menos θ. Podemos escrever, ou seja, pode ser transformado em termos do nosso ângulo θ, que é o nosso ângulo de referência. Então, pessoal, unindo os dois, ou seja, o ponto do lado inicial do nosso ângulo de referência com o ponto do lado terminal do nosso ângulo de referência, pessoal, esse ponto aqui, esse ponto do nosso lado inicial do nosso ângulo de referência, que é esse lado aqui, a vermelho, que mede x. E com o ponto do lado terminal do nosso ângulo θ, que é esse ponto aqui, daqui até aqui, então vamos ter esse segmento aqui, que mede y. Aqui, pessoal, esse segmento aqui mede y. Então, vamos obter um par ordenado, esse ponto aqui, que é um par ordenado x, y. X, que é medida do lado que fica na posição horizontal, ou seja, que fica no eixo da abscissa, pessoal. Eixo da abscissa é o eixo horizontal, e y, que é o nosso lado que fica no eixo da ordenado, ou seja, eixo que fica na vertical, na posição vertical. Reparem, pessoal, que ao unir esses dois pontos aqui, esse com esse aqui, obtemos um triângulo retângulo. Aqui, reparem que ficou um triângulo retângulo, sendo que aqui, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto.
Agora vamos fazer o estudo da razão trigonométrica desse triângulo aqui em relação ao nosso ângulo de referência θ. Ao fazer, pessoal, o estudo da razão trigonométrica, vamos ficar com esse lado aqui, esse lado a vermelho, vai ficar igual a cosseno, que é o x, é igual a cosseno de θ, o nosso ângulo de referência. E esse lado aqui, pessoal, é o cateto adjacente. Adjacente, pessoal. Adjacente. E ao fazer também o estudo da razão trigonométrica do nosso triângulo retângulo em relação ao ângulo θ, vamos ficar com que esse lado aqui, que é y, vai ser igual a seno de θ. Pessoal, vamos demonstrar porque esses casos aqui aconteceram. Então, reparem, pessoal, a primeira, falei que o nosso circunferência tem raio 1. Isto, se a nossa circunferência é de raio 1, isto quer dizer que desse ponto até esse ponto aqui mede 1, ou seja, esse segmento aqui, que é o lado que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, então quer dizer que é igual a 1. É igual a 1. No estudo da razão trigonométrica, pessoal, sabíamos que cosseno, nesse caso aqui, em relação ao nosso ângulo θ, o lado que fica oposto ao nosso ângulo θ é o cateto oposto. Aqui é o nosso cateto oposto. Então, quer dizer que aqui, ou seja, também podemos tirar, pessoal, que é o cateto oposto. Aqui, o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Esse aqui é o nosso hipotenusa. Aqui é o lado que é a hipotenusa, pessoal. Esse lado aqui. Então, aqui também quer dizer que aqui é o nosso cateto adjacente em relação ao ângulo θ. Sabemos que a função trigonométrica, que é, primeiro, cosseno em relação ao cosseno do nosso ângulo θ, cosseno de θ vai ser igual ao que, pessoal? É igual a cateto adjacente. Cateto adjacente é igual a x, pessoal. Aqui o nosso cateto adjacente é igual a x. Vai ficar x, que é o nosso cateto adjacente. Cateto adjacente. Sobre o que? Sobre a hipotenusa. Sendo que a hipotenusa, o nosso lado que representa a hipotenusa, é igual a 1. Então, vai ficar x sobre 1. E x sobre 1, x a dividir por 1, é igual a x. Então, já temos que o quê? Que x é igual a cosseno, x é igual a cosseno de θ, ou cosseno de θ é igual a x. Aqui já temos a demonstração dessa parte aqui, que é x é igual a cosseno de θ, o nosso lado x, que é esse lado aqui, a vermelho, que representa, ou seja, que representa o eixo da abscissa, está na posição horizontal. Agora, seno, sabemos que seno do nosso ângulo θ vai ser igual ao que? A cateto oposto, que é esse lado aqui. O nosso cateto oposto mede y. Então, vai ficar y sobre o que? A hipotenusa. E a hipotenusa mede é igual a 1, pessoal. A hipotenusa é igual a 1. Então, vai ficar y sobre 1. Que é igual, aqui y dividir por 1, aqui y é o nosso cateto oposto, e y a dividir por 1 é igual a y. Então, já temos que o quê? Que y, o nosso lado y,
é igual a seno de θ. Agora, em relação ao... Pessoal, se fizermos uma rotação do nosso ângulo de referência θ no sentido horário, pessoal, vamos obter esse novo ângulo θ aqui. Ou seja, fazendo uma projeção desse ângulo θ aqui, de tal forma que o novo ângulo θ fique oposto pelo vértice do centro da circunferência, pessoal. Vamos obter um novo ângulo, esse ângulo aqui, a laranja, que é o nosso ângulo que temos como objetivo de reduzi-lo para o primeiro quadrante. Reparem que esse novo ângulo aqui está situado, ficou no terceiro quadrante, pessoal. Aqui, essa parte aqui é terceiro quadrante. Pessoal, sabemos que o que? Daqui até aqui mede o que? Mede 180 graus. E quer dizer que daqui até aqui também, ou seja, pessoal, daqui até aqui mede 180 graus e daqui até aqui mede θ. Então, quer dizer que o nosso novo ângulo daqui até aqui, pessoal, mede o que? 180 graus, mais o que? Mais o nosso ângulo θ, mais o nosso ângulo θ. Esse aqui é em grau e em radiano vai ficar π, que é 180 graus mais θ só. Já temos o nosso novo ângulo, ou seja, a amplitude do nosso novo ângulo, que é o nosso ângulo que vamos reduzi-lo para o primeiro quadrante. E também, pessoal, temos um novo triângulo retângulo, pessoal. Esse novo triângulo retângulo que temos que fazer os estudos dos lados de cada triângulo retângulo, desse triângulo aqui e esse aqui, fazendo comparação para podermos obter as fórmulas da redução ao primeiro quadrante, pessoal. Aqui temos um triângulo A e mais um triângulo retângulo B. Triângulo retângulo B é semelhante, ou seja, triângulo retângulo A é semelhante ao triângulo retângulo A. Então, pessoal, quer dizer que esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse lado aqui. E esse lado aqui também tem o mesmo comprimento que esse aqui, pessoal. Primeiro, vamos comparar fazendo os estudos desse lado aqui, comparando com esse aqui, pessoal. Primeiro, pessoal, sabemos que em relação ao eixo da abscissa, na posição horizontal, do centro da circunferência para cima é positivo e do centro da circunferência para baixo é negativo. Reparem que esse lado aqui está posicionado do centro da circunferência para cima, quer dizer que é positivo. E esse aqui, pessoal, esse lado aqui, está posicionado do centro da circunferência para baixo, da esquerda do centro da circunferência, quer dizer que é negativo. Então, quer dizer que vai ficar menos, e a função que vamos estudar em relação a esses lados aqui, pessoal, sabemos que na posição horizontal, na posição em relação ao eixo da abscissa, vamos utilizar a função cosseno. Então, quer dizer que aqui vai ficar menos cosseno de um ângulo. E esse ângulo aqui, pessoal, é o nosso novo ângulo. Reparem que aqui é θ. Aqui fizemos o estudo em relação ao nosso ângulo θ. E esse aqui é em relação ao novo ângulo, que é 180 graus. 180 graus mais θ, pessoal. E falei, pessoal, que esse lado aqui
tem o mesmo comprimento que esse aqui. Sendo que esse lado aqui mede menos cosseno de 180 graus mais θ, e esse aqui mede cosseno de θ, quer dizer que essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Então, dessa forma que vamos obter a primeira fórmula, que quer dizer que menos cosseno de 180 graus mais θ, essa expressão aqui, é igual a essa expressão aqui, sendo que essa expressão aqui é o comprimento desse lado aqui, e essa expressão aqui é o comprimento desse lado aqui, que sabemos que esse lado aqui tem o mesmo comprimento desse aqui. Então, vai ficar menos cosseno de 180 graus mais θ igual a cosseno de θ. Agora, pessoal, temos que anular esse sinal negativo. Então, para anular, vamos multiplicar por menos 1. Aqui por menos 1 e aqui também por menos 1. Menos 1 vezes essa expressão dá positivo, vai ficar anular. Menos com menos dá positivo, vai ficar mais cosseno de 180 graus mais θ, que é igual aqui menos 1 vezes cosseno de θ, sendo aqui é positivo, dará negativo, vai ficar menos cosseno de θ, pessoal. Pessoal, já temos a nossa primeira fórmula da redução ao primeiro quadrante, que é essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui é em grau, e em radiano ficará cosseno de π, que é 180, mais θ é igual a menos cosseno de θ. Tendo a função cosseno, agora vamos obter a função seno. Pessoal, sabemos que a função seno, vamos estudá-lo em relação ao eixo da ordenada. E o eixo da ordenada fica situado na posição vertical, pessoal. Esse aqui é o nosso eixo da ordenada. Esse lado aqui, pessoal, tem o mesmo comprimento que esse aqui. Sabemos, pessoal, que da origem, ou seja, do centro da circunferência em relação ao eixo da ordenada na vertical, do centro da circunferência para cima é positivo e do centro da circunferência para baixo é negativo. Reparem, pessoal, que esse lado aqui está situado do centro da circunferência para cima, quer dizer que é positivo. Aqui é positivo mais. E esse aqui, pessoal, está situado a partir do centro da circunferência para baixo. Então, quer dizer que esse lado aqui tem um sinal negativo, vai ficar menos o quê? E agora a função que vamos estudar é a função seno, pessoal, sendo que esse lado aqui está na posição vertical. Reparem que na posição vertical utilizamos função seno, vai ficar menos seno. E o nosso ângulo em estudo é esse ângulo aqui, 180 graus mais θ. Já temos a medida desse lado aqui. Então, também quer dizer, ou seja, pessoal, falei que o comprimento desse lado aqui é igual ao comprimento desse lado aqui. Então, quer dizer que essa expressão aqui, menos seno de 180 graus mais θ é igual ao que? Essa expressão aqui, que é seno de θ. Isso porque, pessoal, falei que esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse aqui. Agora, pessoal, temos que anular esse sinal menos aqui. Então, vamos multiplicar por menos 1. Aqui por menos 1 e aqui por menos 1. Menos 1 vezes essa expressão dá mais. Vai ficar positivo, vai ficar equivalente. Aqui vai ficar seno de 180 graus mais θ. E aqui menos 1 vezes seno de θ dá menos seno de θ. Já temos a segunda fórmula, pessoal.
E em radiano ficará seno de π mais θ, que é igual a menos seno de θ. Pessoal, tendo a função cosseno e função seno, podemos obter a função tangente. Sabemos que tangente de um ângulo θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Isto quer dizer que o quê? A terceira fórmula, pessoal, que tangente do nosso ângulo em estudo, que é 180 graus, mais θ, é igual ao quê? Seno de 180 graus, pessoal, mais θ, sobre cosseno de 180 graus, mais θ. Pessoal, seno de 180 graus não é igual a seno menos seno de θ. Então, quer dizer que em vez de colocarmos seno de 180 graus mais θ, vamos colocar menos seno de θ. Então, vai ficar menos seno de θ. E cosseno, pessoal, de 180 graus mais θ não é menos cosseno de θ? Então, vamos colocar menos aqui, menos cosseno de θ. Pessoal, menos uma expressão negativa dividir por uma expressão negativa dá uma expressão positiva. Menos a dividir por menos dá mais. E seno, ficamos com seno de θ sobre cosseno de θ. E seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente de θ. Então, quer dizer que vai ficar igual a tangente de θ, pessoal. Já temos a terceira fórmula, que é tangente de 180 graus mais θ é igual a tangente de θ, pessoal. Já temos a nossa terceira fórmula, a última fórmula. Então, vamos ficar com o quê? Essa fórmula aqui, pessoal. Aqui está em grau e aqui em radiano. Aqui temos a nossa função seno, aqui função cosseno e aqui a função tangente. Agora, pessoal, vamos reduzir o nosso ângulo 180 graus menos θ. Já reduzimos quando é mais, agora vamos reduzir quando é menos. Primeiro, se projetamos, pessoal, o nosso ângulo θ, o nosso ângulo de referência para o lado oposto em relação ao eixo da abscissa, em relação à horizontal, em relação à origem em que o centro fica na origem da circunferência, vamos obter esse ângulo aqui, pessoal, ângulo θ. Aqui, daqui até aqui, tem a mesma amplitude que daqui até aqui. Aqui, então, mede θ e aqui mede θ. Vai surgir, pessoal, um novo ângulo, que é esse ângulo aqui, pessoal. Esse ângulo a laranja, que é o nosso ângulo que temos que reduzir para o primeiro quadrante. Reparem que esse ângulo aqui ficou situado no segundo quadrante. Aqui, pessoal, agora vamos trazer esse ângulo aqui para esse ângulo aqui, que vai ficar no primeiro quadrante. Só que, pessoal, daqui até aqui, ou seja, a metade da volta, mede 180 graus, um ângulo suplementar, 180 graus. Então, e daqui até aqui, pessoal, mede θ, mas só que queremos, pessoal, essa amplitude aqui, daqui até aqui. Então, quer dizer que essa amplitude aqui, esse ângulo aqui, mede o quê? 180 graus, menos o quê, pessoal? Menos o nosso ângulo θ.
menos θ. Esse aqui é em radiano, pessoal. Em radiano, ou seja, esse aqui é em grau. E em radiano vai ficar π, que a metade da volta, daqui até aqui, meio de π, menos θ. Então, pessoal, ou seja, esse ângulo aqui que temos que reduzir para o primeiro quadrante. Depois, pessoal, se unirmos os dois pontos dos lados desse ângulo aqui, vamos ficar com um novo triângulo. Aqui vamos chamar esse triângulo de B e esse aqui de A. Eles são semelhantes. Triângulo BA é semelhante ao triângulo B. Então, pessoal, quer dizer que o quê? Que o comprimento desse lado aqui, é igual ao comprimento desse lado aqui. Sendo que esse lado aqui mede cosseno de θ, cosseno, função cosseno, é porque é em relação ao eixo da abscissa, na parte horizontal, e θ é porque é em relação ao nosso ângulo θ, o nosso ângulo de referência θ. Então, quer dizer que só aqui, pessoal, aqui, o que, pessoal? Aqui, esse lado aqui fica em relação ao eixo da abscissa, na parte horizontal, fica na parte positiva, pessoal. Da origem para cima, ou seja, da esquerda, da direita da origem em relação ao eixo da abscissa na parte horizontal, fica a posição positiva, ou seja, aqui é positivo. E da origem para baixo, daqui para baixo, é a parte negativa. Só que o que, pessoal? O nosso lado ficou na parte negativa. Aqui é a parte positiva, vai ficar mais, aqui é mais. Então, aqui, sendo que a parte ficou na parte negativo, vai ficar menos, pessoal. Vai ficar menos o quê? É o que, pessoal? Aqui, esse lado aqui, a vermelho, é em relação à nossa função cosseno. Então, vai ficar cosseno de o quê? Vai ficar menos cosseno só que, pessoal, aqui fizemos estudo em relação ao nosso ângulo θ. Então, e aqui, só que aqui é em relação ao nosso ângulo 180 graus menos θ, que é o nosso ângulo que queremos reduzi-lo para o primeiro quadrante. Então, vai ficar cosseno de 180 graus menos θ, pessoal. Menos θ. Sendo que, pessoal, falei que o comprimento desse lado aqui é igual a comprimento desse lado aqui. E sendo que comprimento desse lado aqui é essa expressão aqui, e desse lado aqui é essa expressão aqui, isto quer dizer que essa expressão aqui, pessoal, é igual a essa expressão aqui. Então, quer dizer que vai ficar o quê? A primeira fórmula, que é o objetivo de encontrar a primeira fórmula, vai ser o quê? Menos cosseno de 180 graus menos θ, o nosso ângulo θ, que é igual ao quê, pessoal? Cosseno de θ. Cosseno de θ. Cosseno de θ. Resolvendo a nossa equação, vou multiplicar ambos os membros por menos 1 para que podermos anular esse sinal negativo aqui por menos 1 e aqui também por menos 1, que vai ficar equivalente aqui menos 1 vezes essa expressão é negativo, uma expressão negativa multiplicado por uma expressão negativa dá uma expressão positiva, vai ficar cosseno, vai ficar nesse caso, vai ficar mais cosseno de 180 graus
menos θ é igual aqui menos 1 vezes essa expressão dá negativo, sendo que é positivo. Vai ficar menos cosseno de θ. Pessoal, já temos a nossa primeira fórmula, que é em relação à função cosseno. Essa fórmula aqui. Agora vamos procurar a nossa fórmula em relação à função seno. Agora, pessoal, reparem que esse lado aqui de verde, que é seno de θ, tem o mesmo comprimento que esse lado aqui, pessoal. Esse lado aqui. Seno, já sabemos que seno, ou seja, na parte vertical, pessoal. A função seno, vamos estudar função seno em relação ao eixo da ordenada, que é na parte vertical. Da origem para cima, em relação ao eixo da ordenada, é a parte positiva, pessoal. Da origem para cima é positivo e da origem para baixo é negativo. Reparem que os nossos lados, pessoal, estão acima da origem, então quer dizer que é positivo. Aqui é positivo e aqui também é positivo. Então, vai ficar mais. E em relação à função seno, pessoal, vai ficar seno, então vai ficar seno de o que, pessoal? Do nosso ângulo 180 graus menos 180 graus menos θ. Menos θ, pessoal. Então, falei, pessoal. Primeiro falei que comprimento desse lado aqui é igual a comprimento desse lado aqui. Esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse lado aqui. Então, quer dizer que essa expressão aqui, que é a medida desse lado aqui, é igual a essa expressão aqui, que é a medida desse lado aqui. Então, quer dizer, a segunda fórmula, que vai ser o quê? Seno de 180 graus menos θ vai ser igual a seno de θ. Pessoal, reparem que aqui essa equação já está simplificada. Então, é uma fórmula, já encontramos a fórmula direta, que é essa fórmula aqui. Já fizemos a função, encontramos função cosseno, a fórmula em relação à função cosseno, e já encontramos a fórmula em relação à função seno. Agora podemos encontrar a fórmula em relação à função tangente, sendo que tangente, pessoal, tangente de um ângulo θ é igual ao que? Seno desse ângulo θ sobre cosseno desse ângulo θ. Então, quer dizer, a terceira fórmula vai ficar o quê? Vai ficar tangente, pessoal, tangente do nosso ângulo 180 graus menos θ vai ser igual ao que, pessoal? Tangente que desse ângulo aqui vai ser igual ao que? Seno de 180 graus menos θ, tudo sobre a dividir por o que? Cosseno. Nesse caso, cosseno do nosso ângulo 180 graus menos θ, que é igual. Pessoal, seno de 180 graus menos θ é igual. Pessoal, reparem que aqui, seno de 180 graus menos θ é esse aqui, é igual ao que? Seno de θ. Vai ficar seno de θ
sobre a dividir por o quê, pessoal? E cosseno de 180 graus menos θ é igual ao quê, pessoal? É igual a menos cosseno de θ. Vai ficar menos cosseno menos esse menos aqui, cosseno de θ, que é igual. Só reparem que aqui seno de θ a dividir por cosseno de θ, seno de θ a dividir por cosseno de θ é igual a tangente de θ. Mas só que aqui temos menos, então vai ficar menos tangente de θ. Já temos a terceira fórmula, que é tangente de 180 graus menos θ é igual ao quê? É igual a menos tangente de θ. E aqui temos as fórmulas da redução do nosso ângulo 180 graus menos θ. Aqui temos a função seno. Aqui, pessoal, é em grau e aqui é em radiano. Função seno e aqui função cosseno, grau, radiano. E aqui função tangente, grau e radiano também, pessoal. Então, pessoal, fazendo a redução do ângulo 180 graus mais ou menos θ, um para mais, um para menos, agora vamos reduzir esse ângulo aqui, mais, ou seja, 90 graus mais ou menos θ. Nesse caso aqui é para mais, 90 graus mais θ. Então, pessoal, fazendo uma rotação do nosso triângulo, esse triângulo aqui, triângulo A, uma rotação em que o centro dessa rotação é o centro da circunferência, aqui, pessoal, esse ponto aqui. Fazendo uma rotação no sentido horário, vamos obter esse triângulo aqui, um novo triângulo B, pessoal. Reparem, pessoal, que no triângulo A, esse lado aqui que situava numa posição horizontal, agora situa numa posição vertical, pessoal. Esse triângulo, ou seja, esse lado aqui, nesse triângulo B, esse lado aqui está na posição vertical e no triângulo A, esse lado aqui está numa posição horizontal. E em relação ao lado que está de cor verde, esse lado aqui, nesse triângulo A, está na posição vertical e passou a ser, ou seja, passou a situar-se na posição horizontal no triângulo B, pessoal. E também, pessoal, surgiu um novo ângulo, que é o nosso ângulo que vamos reduzi-lo para o primeiro quadrante, que é esse ângulo aqui, pessoal. Esse ângulo aqui. Sendo que, pessoal, daqui até aqui é um ângulo reto. Aqui, pessoal, é um ângulo reto. Mede 90 graus. Aqui até aqui é 90 graus. E daqui até aqui é θ. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, daqui até aqui, é 90 graus. Mais o que? Mais o nosso ângulo θ. Esse aqui é em grau e em radiano. Aqui, pessoal, é 90 graus em radiano é π sobre 2. Vai ficar π sobre 2 mais θ. Então, esse é o nosso ângulo que vamos reduzi-lo para o primeiro ângulo. Ou seja, para o primeiro quadrante, pessoal. Isto é, para o primeiro quadrante. Vamos trazer esse ângulo aqui para esse ângulo aqui. Esse aqui. Agora vamos misturar cada ângulo de cada triângulo. Ok, pessoal? Aqui. Reparem, pessoal, que esse lado aqui tem a mesma, ou seja, esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse aqui, pessoal.
Esse e esse. Mas só que, pessoal, reparem uma coisa, pessoal. Em relação ao sinal, aqui é positivo, sendo que está na posição horizontal, está acima do eixo da origem, ou seja, do centro da circunferência. Aqui está acima do centro da circunferência e é positivo. Mas só que aqui também, aqui estamos a fazer, vamos estudá-lo em relação ao eixo da ordenada. Está na posição vertical, pessoal. E acima da origem para cima, é positivo. E da origem para baixo, é negativo. E aqui, o nosso lado está da origem para cima, quer dizer que é positivo. E em relação à função, sendo que esse lado aqui está na posição horizontal, em relação ao eixo da abscissa, pessoal, quando é posição horizontal, em relação ao eixo da abscissa, é a função cosseno. Aqui temos cosseno do nosso ângulo θ, que é esse ângulo aqui, em relação ao ângulo θ. Pessoal, aqui agora, reparem que esse lado aqui está na posição vertical em relação ao eixo da ordenada. E quando é na posição vertical, pessoal, a função é a função seno. Então, quer dizer que aqui vai ficar seno. Seno de o que, pessoal? Aqui é θ, porque é em relação a esse ângulo aqui. Mas só que aqui é o que? É esse ângulo aqui, pessoal. Vamos estudar em relação a esse ângulo aqui. Que é o que? 90 graus. 90 graus. Mais o que? Mais θ. Mais θ. Já temos, pessoal. Pessoal, antes falei que o que? O comprimento desse lado aqui é igual ao comprimento desse lado aqui, pessoal. Então, sendo que esse lado aqui mede essa expressão aqui e esse aqui mede essa expressão aqui, quer dizer que, então, seno, vamos tirar a primeira fórmula, que quer dizer que, então, seno de 90 graus mais θ é igual a o quê? É igual a cosseno de o quê, pessoal? De cosseno de θ. Cosseno de θ. Já temos, pessoal, a primeira fórmula. Já temos a primeira fórmula. Seno de 90 graus mais θ é igual a cosseno de θ. Aqui é em grau e em radiano ficará seno de π sobre 2 mais θ é igual a cosseno de θ. Já temos em relação, aqui já fizemos em relação ao cosseno, pessoal, na parte horizontal. Agora, aqui é seno. Agora vamos fazer em relação a esse seno aqui, ou em relação ao cosseno nesse caso. Reparem, pessoal. Agora, reparem que esse lado aqui, que é seno de θ, ficou numa posição horizontal em relação ao esse triângulo aqui, pessoal. Triângulo B. Ou seja, no triângulo A, esse lado aqui está na posição vertical. E no triângulo B, esse lado aqui está numa posição horizontal. O comprimento desse lado aqui é igual ao comprimento desse aqui, pessoal. Sendo que, pessoal, esse lado aqui está na posição ou seja, horizontal, pessoal. E falei, quando da origem do centro da circunferência para cima, numa posição horizontal é positivo e do centro para baixo é negativo. Reparem que o nosso lado está do centro da circunferência para baixo. Então, quer dizer que é negativo, tem sinal negativo. E em relação à função, reparem aqui, pessoal, que aqui é vertical. Quando é vertical, é função seno.
E quando é horizontal, sempre será função cosseno, pessoal. Aqui vai ficar menos cosseno. Cosseno de o quê, pessoal? Aqui é em relação ao nosso ângulo θ. E aqui, esse lado aqui é em relação ao nosso ângulo 90 graus mais θ. Vai ficar cosseno de 90 graus mais θ. Falei também, pessoal, que o comprimento desse lado aqui é igual a comprimento desse lado aqui. Então, quer dizer que essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Então, vamos obter a segunda fórmula, que será menos cosseno, esse aqui, menos cosseno de 90 graus, mais θ, é igual ao que, pessoal? É igual a seno de θ. Aqui, pessoal, temos que simplificar essa expressão, sendo que temos que anular esse sinal menos. Vai ficar vezes, vou multiplicar por menos 1 e aqui por menos 1. Menos 1 vezes essa expressão dá positivo, vai ficar cosseno de o quê? De 90 graus mais θ, que é igual ao que? Aqui menos 1 vezes seno de θ dá menos seno de θ. Menos seno de θ. Aqui já temos a segunda fórmula, pessoal. Em grau e em radiano ficará cosseno de π sobre 2 mais θ, que é igual a menos seno de θ. Tendo a função seno e a função cosseno, podemos obter a função tangente, que é a terceira fórmula. Função tangente, pessoal, já falei que tangente de θ que é igual, aqui vai ficar igual ao que? Seno de θ sobre cosseno de θ. Então, vai ficar o quê? Tangente de 90 graus mais θ é igual ao quê? A seno de o quê? Desse ângulo aqui. Seno de 90 graus mais θ sobre cosseno de 90 graus mais θ. Só que, pessoal, seno de 90 graus mais θ, que é esse aqui, seno de 90 graus mais θ, é igual a cosseno de θ. Então, vai ficar o quê? Cosseno de θ sobre o quê? Sobre aqui, cosseno de 90 graus mais θ, pessoal, mais θ, é igual ao quê? 90 graus mais θ, ou seja, cosseno de 90 graus mais θ, aqui cosseno de 90 graus mais θ é igual a menos seno de, menos, aqui eu vou colocar menos aqui, menos seno de θ. Reparem, pessoal, que o que? A inversa de função tangente, que é a função cotangente, é o que? É só trocar, passar cosseno para numerador e seno para denominador. Então, vai ficar função cotangente, que é a função inversa da função tangente, igual a cosseno de θ sobre seno de θ. Então, aqui, pessoal, aqui, essa parte aqui é igual a cotangente de θ. Vai ficar menos cotangente de θ. Já temos a terceira fórmula, que é tangente de 90 graus em grau e em radiano é tangente de π sobre 2 mais θ, vai ser igual a menos cotangente
de θ. E aqui é a mesma coisa, menos cotangente de θ. Já temos a nossa fórmula, que é a terceira fórmula procuramos na redução dos ângulos desse ângulo aqui para o primeiro quadrante. Depois de encontrar a fórmula quando o argumento da nossa função trigonométrica é 90 graus mais θ, agora vamos procurar quando é sinal menos 90 graus menos θ. Tendo o nosso ângulo de referência θ, fazendo uma rotação do nosso ângulo em torno do eixo, em que o eixo é o centro da circunferência, pessoal, no sentido horário, vamos obter esse ângulo aqui que formará esse triângulo aqui, pessoal, esse triângulo retângulo. O nosso ângulo θ, que aqui, amplitude daqui até aqui é igual a amplitude daqui até aqui. Ambos são ângulos da mesma amplitude. Então, ficamos com o quê? Vamos supor que aqui é o nosso triângulo retangular, e aqui é o nosso triângulo retângulo B. São equivalentes. Pessoal, reparem que o nosso lado, esse lado aqui, que está no eixo da abscissa, que é o cosseno de θ, fazendo comparação com o triângulo B, o lado do triângulo B, reparem que esse lado aqui, pessoal, passou a situar-se em torno do eixo da ordenada, ou seja, ficou na posição vertical, pessoal. Esse lado tem o mesmo comprimento que esse lado aqui, pessoal. Esse lado aqui. Aqui, nesse triângulo aqui, é o cosseno de θ, passou a ficar numa posição vertical. Já sabemos que, pessoal, quando é vertical, é em relação à função seno, e quando é horizontal, vamos estudar em relação à função cosseno. Reparem que na posição vertical do centro da circunferência para cima é positivo e do centro da circunferência para baixo é negativo. E o nosso lado está do centro para cima, isto quer dizer que é positivo. E em relação à função, a nossa função é seno, porque, pessoal, o nosso lado está numa posição vertical, em torno do eixo da ordenada, pessoal. Aqui, posição vertical. Então, quer dizer que é positivo e é mais, e é a função seno, vai ficar seno do nosso ângulo. Então, pessoal, reparem que o nosso ângulo aqui, que estamos a estudar em relação a esse triângulo aqui é o nosso ângulo θ. E em relação a esse triângulo aqui é o nosso lado, ou seja, o nosso ângulo que estamos a estudar em relação a esse ângulo é esse ângulo aqui, pessoal. Esse ângulo a laranja. E esse ângulo, sabemos que daqui até aqui é um ângulo reto, mede 90 graus. Então, e daqui até aqui é θ. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é 90 graus, menos o quê? Menos o nosso ângulo θ. E em radiano,
aqui é em grau e em radiano é π sobre 2 menos θ. Então, pessoal, sendo que em relação a esse lado aqui é o nosso ângulo θ, que estamos a estudar em relação ao ângulo θ, e esse lado aqui é em relação ao nosso ângulo novo, que é 90 graus menos θ. Então, vai ficar aqui seno de 90 graus menos θ. Pessoal, falei que o quê? Que o comprimento desse lado aqui é igual a comprimento desse lado aqui. Isto quer dizer que essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Então, assim podemos encontrar a nossa primeira fórmula, que é o quê? Significa aqui seno de 90 graus menos θ. Essa expressão aqui é igual ao nosso, ou seja, a expressão cosseno vai ficar igual a cosseno de θ. Só reparem que aqui nessa equação, nessa expressão aqui não há, ou seja, nessa equação não há como simplificá-lo. Já está na forma simplificada. Aqui não temos nenhum sinal negativo. Aqui já encontramos a nossa primeira fórmula. Aqui em radiano ficará seno de o quê? De π sobre 2 menos θ, igual a cosseno de θ. Aqui já temos a nossa primeira fórmula. E segunda fórmula, pessoal, reparem que esse lado aqui, que está numa posição vertical em torno do eixo da ordenada e é seno de θ, reparem que no triângulo B, esse lado aqui ficou numa posição horizontal, pessoal, em torno do eixo da abscissa. E sabemos que em relação ao eixo da abscissa, do centro para cima é positivo e do centro para baixo é negativo. E o nosso lado está do centro da circunferência para cima. Reparem que aqui é para cima. Então quer dizer que é positivo. E em relação à nossa função, reparem que, pessoal, que o nosso lado ficou, que esse lado aqui ficou na posição horizontal em torno do eixo da abscissa. E em posição horizontal, sabemos que é a função cosseno. Vai ficar, é positivo, mas vai ficar cosseno de o que, pessoal? O nosso lado, ou seja, o nosso ângulo. Aqui, o ângulo em estudo é θ e aqui é 90 graus menos θ. Vai ficar cosseno de 90 graus menos θ. E reparem, pessoal, aqui esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse aqui. E sendo que esse comprimento é cosseno de 90 graus menos θ, e desse lado aqui é seno. Então quer dizer que cosseno de 90 graus menos θ é igual a seno de θ. Pessoal, já temos a segunda fórmula. E também não é necessário simplificá-lo. Já está na forma simplificada. E na fórmula, ou seja, em radiano, ficará π sobre 2 menos θ é igual a seno de θ. Tendo a terceira fórmula, tendo seno e tendo cosseno, podemos encontrar a função, ou seja, a tangente do nosso ângulo. Sabemos que o que é tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ.
Logo, a tangente de 90 graus menos θ é igual a o quê? Tangente, ou seja, seno, pessoal, seno AM vai ficar seno de o quê? De 90 graus sobre cosseno de 90 graus menos θ, que é igual, pessoal, seno de 90 graus menos θ, esse aqui é igual a cosseno de θ, vai ficar cosseno de θ sobre, e aqui cosseno de 90 graus menos θ é igual a seno de θ, vai ficar seno de θ. Reparem, pessoal, que aqui é a função inversa da função tangente, que é o cotangente. Cotangente de θ é inverso da nossa função tangente. É só trocar. Cosseno vai para o numerador e seno passará para o denominador. Vai ficar cosseno de θ sobre seno. Aqui temos o que? A nossa função, ou seja, aqui é tangente, que é inversa da função, ou seja, aqui é cotangente, aqui é cotangente, que é inversa da função tangente. Logo aqui vai ficar o que? É igual a cotangente de o que, pessoal? De θ. De θ. Já temos tangente. A nossa terceira fórmula é tangente de 90 graus menos θ vai ser igual a cotangente de θ. Já temos a nossa terceira fórmula, só. Em radiano, aqui é em grau e em radiano é só, aqui vai ficar π sobre 2. Agora vamos encontrar a fórmula quando o argumento é desse tipo aqui. Primeiro vamos para a soma. 270 graus mais θ. De novo, fazendo a rotação do nosso ângulo de referência θ, pessoal. Agora no sentido anti-horário, até que o lado inicial do nosso ângulo fique coincidente com o eixo da ordenada, pessoal. Aqui temos o nosso lado inicial do nosso ângulo de referência θ. Reparem que, pessoal, aqui vamos obter esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui que tem a mesma amplitude que o nosso ângulo de referência. Aqui é o nosso triângulo A e aqui é o nosso triângulo B. São coincidentes, ou seja, são semelhantes. Pessoal, também surgiu, ou seja, obtemos um novo ângulo, que é esse ângulo aqui. Sendo que, pessoal, daqui até aqui, pessoal, é um ângulo de 270 graus. Daqui até aqui, pessoal, é 270 graus. E daqui até aqui mede θ, daqui até aqui mede θ, pessoal. Então, quer dizer que daqui até aqui, pessoal, é 270 graus mais θ. Vai ficar 270 graus mais θ. Que é esse ângulo aqui. Esse aqui é em grau e em radiano é 3π sobre 2, pessoal. 270 graus em radiano é 3π sobre 2 mais θ. Depois, fazendo o estudo de cada lado de cada triângulo, aqui, pessoal, reparem que esse lado aqui
desse triângulo aqui passou, nesse triângulo aqui, a ficar numa posição vertical. Aqui, pessoal. Esse aqui passou a ficar numa posição vertical em relação em torno do eixo da ordinária, pessoal, na vertical. Sabemos que da origem para cima é positivo, da origem para baixo é negativo em relação ao eixo da ordinária. Sendo que o nosso lado, esse lado aqui, a vermelho, é da origem para baixo, pessoal. Isto quer dizer que é negativo, é sinal, ou seja, o sinal é menos. Aqui vai ficar menos. E em relação à função, pessoal, em relação à função, reparem que o nosso lado está em torno do eixo da ordinária, ou seja, está numa posição vertical. Isto, quando é vertical, pessoal, já sabemos que é seno. A nossa função é seno. Vai ficar menos seno. Seno de o que, pessoal? Esse lado aqui, fazemos o estudo em relação ao nosso ângulo de referência. Mas só que esse aqui é em relação ao nosso ângulo novo, que é 270 graus mais θ. Vai ficar seno de 270 graus mais θ. Pessoal, reparem que esse lado aqui, desse triângulo aqui, daqui até aqui, tem o mesmo comprimento de que esse lado aqui também, pessoal. Sendo que esse lado aqui mede cosseno de θ e esse aqui mede menos seno desse argumento aqui. Então, quer dizer que esse aqui, primeira fórmula, que menos seno de 270 graus mais a θ é igual ao que, pessoal? Cosseno de θ. Cosseno de θ. Reparem que aqui temos um sinal negativo. Temos que anular esse sinal aqui. Vamos multiplicar por menos 1. Aqui por menos 1 e aqui também por menos 1. Aqui menos 1 vezes essa expressão dá positivo. Vai ficar seno mais seno de 270 graus mais θ. Aqui menos 1 vezes essa expressão, sendo que aqui é positivo, negativo dá negativo. Vai ficar menos cosseno de θ. Pessoal, já temos a nossa fórmula, a primeira fórmula, que é essa fórmula aqui. Agora, a segunda fórmula, aqui, pessoal, reparem que esse lado aqui está numa posição horizontal em torno do nosso eixo da abscissa. Quando é em torno do eixo da abscissa, pessoal, a função que vamos utilizar é cosseno. E também, pessoal, já sabemos que em torno do eixo da abscissa, da origem do centro para cima é positivo e do centro para baixo é negativo. Reparem que o nosso lado está do centro, esse aqui do centro, pessoal, daqui para cima é positivo. Então, o nosso sinal é mais. E sendo que está na posição horizontal, já sabemos que na posição horizontal está em torno do eixo da abscissa. Então quer dizer que a nossa função é cosseno. Vai ficar mais cosseno, que é a mesma coisa que cosseno, do nosso ângulo, que é esse ângulo aqui, que é 270 graus. 270 graus mais θ. Pessoal, aqui, esse lado aqui, que mede seno de θ, tem o mesmo comprimento que esse lado aqui, que é cosseno de 270 graus mais θ. Então, quer dizer que cosseno
cosseno de 270 graus mais θ é igual ao que? Seno de θ, pessoal. Já temos a nossa segunda fórmula. Aqui não há necessidade de simplificar. E a terceira fórmula, tendo seno e cosseno, podemos calcular tangente, que é tangente de θ, que é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Então, quer dizer que com tangente de 270 graus mais θ é igual ao que? Seno de 270 graus mais θ sobre cosseno de 270 graus mais θ, que é igual, aqui pessoal, seno de 270 graus mais θ, que é esse aqui, é igual a menos cosseno de θ. Vai ficar menos cosseno de o quê? Cosseno de θ. E cosseno de 270 graus mais θ, esse aqui, é igual a seno de θ. Vai ficar seno sobre seno de θ, que é igual, aqui pessoal, já sabemos que a função inversa de tangente é cotangente, e cotangente de θ é só inverter as expressões. Essas expressões aqui, cosseno vai para o numerador e seno vai para o denominador. Vai cosseno de θ sobre seno de θ. Aqui, pessoal, reparem que só essa parte aqui é igual a isso aqui, quer dizer que é igual a cotangente de θ. E é menos, vai ficar menos aqui, menos cotangente de θ. Aqui vai ficar menos. Já temos a terceira fórmula, que é tangente de 270 graus mais θ é igual ao quê? A menos cotangente de θ. Isso aqui é em grau e em radiano vai ficar menos, ou seja, 3π sobre 2 mais θ igual a menos cotangente de θ. Aqui em radiano é só colocar 3π sobre 2. Aqui também 3π sobre 2. Já temos as fórmulas da redução quando o argumento é 270 graus mais θ. Aqui temos todas as fórmulas quando o argumento é 270 graus mais θ. Aqui temos grau e radiano. Grau, radiano. Agora é quando 270 graus, o argumento é 270 graus menos θ. De novo, fazendo a projeção do nosso ângulo θ de referência, vamos ficar com esse ângulo aqui, pessoal, que é a mesma amplitude que o nosso ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Vamos ficar com um novo triângulo que chamaremos de triângulo B. E aqui é um triângulo A. Reparem, pessoal, que aqui surgiu um novo ângulo, que é esse ângulo aqui. Sabemos que o que? Daqui até aqui, pessoal, daqui até aqui, mede o que? 270 graus. Em grau é 270 graus e em radiano é 3π sobre 2. E daqui até aqui mede θ. Então, quer dizer que daqui até aqui é o que? 270 graus menos o nosso ângulo θ. Vai ficar 270 graus menos θ. E em radiano é 3π sobre 2 menos θ. Reparem, pessoal, que o nosso lado
a vermelho, passou a ficar em torno do eixo da ordenada, que é na posição vertical. E sabemos que na posição vertical, a função que vamos utilizar é a função seno. E também sabemos que na posição vertical, ou seja, na posição da ordenada, ou seja, em torno do eixo da ordenada, do centro para cima é positivo e do centro para baixo é negativo. E o nosso lado está do centro para baixo. Isto quer dizer que é negativo, vai ficar menos. É em torno do eixo da ordenada. A função que vamos utilizar é a função seno, quando é vertical. Vai ficar menos seno. E o nosso ângulo que estamos a estudar é 270 graus menos θ. 270 graus menos θ. Menos θ, pessoal. E, pessoal, reparem que o comprimento desse lado aqui, que é cosseno de θ, é igual a comprimento desse lado aqui, que é menos seno de 270 graus menos θ. A primeira fórmula é o quê? Então, quer dizer que essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui, sendo que ambos os lados têm o mesmo comprimento. Então, quer dizer que vai aqui menos seno de 270 graus menos θ é igual ao que? Cosseno de θ. Cosseno de θ. Aqui temos que anular esse sinal negativo. Vamos multiplicar por menos 1. Aqui por menos 1. Aqui menos 1 vezes essa expressão dá positivo. Vai ficar seno de 270 graus menos θ é igual aqui menos 1 vezes cosseno de θ dá negativo, aqui é positivo, vai ficar menos cosseno de θ. Já temos a nossa primeira fórmula, pessoal. E a segunda fórmula, reparem, pessoal, que esse lado aqui passou a ficar em torno do eixo da abscissa, ou seja, numa posição horizontal. E sabemos que na posição horizontal a função que vamos utilizar é a função cosseno, na posição em torno do eixo da abscissa. E sabemos que do centro para cima é positivo e do centro para baixo é negativo. E o nosso lado está do centro para baixo. Reparem, pessoal, que o nosso lado está do centro para baixo. Então, quer dizer que é negativo. E, sendo que está na posição horizontal, em torno do eixo da abscissa, vamos utilizar a função cosseno. Vai ficar menos cosseno. E o nosso ângulo que estamos a estudar é 270 graus menos θ. E, pessoal, esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse aqui. Então, quer dizer que essa expressão menos cosseno de 270 graus menos θ é igual ao quê? É igual a essa expressão que é seno de θ. De novo, temos que anular esse sinal menos. Vamos multiplicar por menos 1, que é equivalente aqui menos 1 vezes essa expressão, dá positivo, vai ficar cosseno de 270 graus menos θ, que é igual aqui menos 1 vezes seno, dá seno de θ, dá menos seno de θ. Já temos a nossa segunda fórmula, que é essa fórmula aqui. E podemos encontrar a terceira fórmula, que é tangente. Vai ficar tangente de o quê? Do 270 graus de menos θ, vai ser o quê? Vai ser seno de o quê? De 270 graus, pessoal, menos θ, sobre cosseno de 270 graus menos θ, que é igual aqui, pessoal, seno de 270 graus menos θ, que é esse aqui, é igual a menos cosseno
menos cosseno de θ. E cosseno de 270 graus menos θ, esse aqui igual a menos seno de θ. Aqui menos com menos dá positivo e vai ficar cosseno de θ. Cosseno de θ sobre seno de θ. E aqui, pessoal, reparem que é a função inversa da função tangente e é igual a cotangente. Cotangente de θ. Já temos a nossa terceira fórmula, que é tangente de 270 graus menos θ igual a o que? Cotangente de θ. A nossa terceira fórmula. Aqui é em grau e em radiano já sabemos que só vamos colocar a 3π. Aqui vai ficar cosseno de 3π sobre 2 menos θ. Vai ficar igual a menos seno de θ. E aqui em radiano vai ficar seno de 3π sobre 2 menos θ, que é igual a menos cosseno de θ. Já temos as fórmulas da redução quando o argumento é desse tipo aqui, pessoal. Por último, vamos agora pegar quando o argumento é desse tipo aqui, pessoal. 360 graus mais ou menos θ, ou 2π mais ou menos θ em radiano. Pessoal, fazendo a rotação, de novo, do nosso ângulo θ, até que fique que o nosso ângulo fique no quarto quadrante, em que esse lado coincida com o eixo da abscissa, vamos obter esse ângulo aqui, pessoal. Esse ângulo aqui. Ou podemos fazer a projeção desse ângulo aqui para baixo. Vamos obter de novo o nosso ângulo θ, em que a amplitude daqui até aqui é igual à amplitude daqui até aqui. Vamos obter um novo ângulo, que é esse ângulo aqui, pessoal. Sendo que o que? Sabemos que uma volta completa é 360 graus. E daqui até aqui, pessoal, daqui até aqui é θ. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, daqui até aqui, pessoal, é o que? 360 graus, 360 graus, 360 graus, menos o que? Menos o nosso ângulo θ, pessoal. Esse ângulo aqui, menos ângulo θ. Em grau e em radiano, 360 graus, em radiano é 2π, menos θ. Reparem, pessoal, que esse lado aqui, esse aqui vamos ficar com um triângulo A e triângulo B. Reparem, pessoal, que esse lado aqui, ao mesmo tempo, é do triângulo A e do triângulo B. Isto quer dizer que são iguais. Em relação ao ângulo que estamos a estudar, que é 360 graus, sendo que é igual, vai ficar cosseno, pessoal, do nosso ângulo 360 graus menos θ. Esse lado aqui, ao mesmo tempo, é desse aqui, ou seja, do nosso triângulo A, que é em relação ao ângulo θ, e ao mesmo tempo também é do triângulo B, que é em relação a esse ângulo aqui, 360 graus menos θ. Sendo que ambos, ou seja, são coincidentes, então quer dizer que os comprimentos são iguais. Isto quer dizer que cosseno, a primeira fórmula, pessoal,
que cosseno de 360 graus menos θ é igual ao que? A cosseno de θ. Já temos a primeira fórmula, pessoal. Aqui é direta. E a segunda fórmula, pessoal, repara que aqui, esse lado aqui, em torno do eixo da ordenada, está do centro para cima, quer dizer que é positivo. E ou seja, do triângulo B, do nosso ângulo de que estamos a estudar, reparem que está do centro para baixo, pessoal. Do centro para baixo. Isto quer dizer que é negativo, negativo menos. Sendo que está em torno do eixo da ordenada, na posição vertical é a função seno. Vai ficar seno do nosso ângulo 360 graus menos θ. E sendo que tem esse lado aqui, tem o mesmo comprimento que esse aqui, então quer dizer que são iguais, que menos seno de 360 graus menos θ é igual ao que? A seno de θ. Depois temos que anular sinal negativo, esse menos aqui, multiplicamos por menos 1. Aqui menos 1 vezes essa expressão dá positivo, vai ficar seno de 360 graus menos θ, que é igual a aqui menos 1 vezes seno de θ é igual a menos seno de θ. Já temos a nossa segunda fórmula, que é essa fórmula aqui. Aqui em radiano, ficará cosseno de o que? 360 graus em radiano é 2π, π radiano menos θ, que é igual ao cosseno de θ. E aqui também em radiano, seno de 2π menos θ é igual a seno, ou seja, menos seno de θ em radiano. Agora, a terceira fórmula, pessoal, é tangente. Sabemos que tangente é seno sobre cosseno, que vai ficar 360 graus menos θ é igual a seno de 360 graus menos θ sobre cosseno de 360 graus menos θ, que é igual, aqui seno de 360 graus, esse aqui é igual a menos seno de θ, vai ficar menos seno de θ, sobre aqui cosseno de 360 graus menos θ é igual a cosseno de θ. Cosseno de θ. Aqui reparem, pessoal, que aqui é igual a tangente. Sabemos que o quê? Tangente de θ, de um ângulo θ, é igual ao quê? É igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Aqui, pessoal, aqui repara que aqui, só essa parte aqui, é seno de θ sobre cosseno de θ, que é igual a tangente. Então, vai ficar menos tangente de θ. Vai ficar igual a menos tangente de θ. Já temos a nossa terceira fórmula, que é tangente de 360 graus menos θ é igual a menos tangente de θ. Em grau e em radiano é só colocar 2π aqui, pessoal. Por último, pessoal, quando é 360 graus mais θ, os ângulos vão coincidir-se, pessoal. Aqui, reparem, pessoal, que vai coincidir com o nosso ângulo de referência. Ou seja, vamos ficar com o quê? Daqui até aqui, pessoal, ou seja, daqui até aqui de novo, até aqui, sabemos que daqui até aqui, pessoal, é uma volta completa, que é 360 graus, daqui até aqui, e
Sabemos daqui até aqui é θ, meio de θ. Então, quer dizer que uma volta completa mais θ, que vai ficar mais θ, é esse ângulo aqui, pessoal. Uma volta completa, que é 360 graus, mais o nosso ângulo θ, que é o nosso ângulo θ. Aqui é em grau e em radiano é 2π mais θ. Sendo que é coincidente, pessoal, aqui vai ficar o quê? O seno vai ficar igual a seno de o nosso ângulo 360 graus mais θ, e cosseno também vai ser igual a cosseno do nosso ângulo também, que é do nosso ângulo 360 graus mais θ. E tangente vai ficar o quê? Tangente de 360 graus mais θ vai ser igual ao que, pessoal? A seno de 360 graus mais θ sobre cosseno de 360 graus mais θ. Aqui, seno de 360 graus mais θ igual a seno de θ. Seno de θ. E cosseno também é igual a cosseno desse ângulo aqui igual a, ou seja, cosseno desse ângulo aqui igual a cosseno de θ. Vai ficar sobre cosseno de θ. Aqui, pessoal, temos o que? Tangente de θ. Aqui, tangente de θ, sabemos que seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente de θ. Só já temos aqui seno de 360 graus mais θ igual a seno de θ, aqui em radiano. Cosseno de 360 graus mais θ igual a cosseno de θ, e tangente de 360 graus mais θ igual a tangente de θ. Quando é a 360 graus mais θ, pessoal, o ângulo vão coincidir-se e as fórmulas são iguais, são a mesma. Só que vai mudar só o argumento. O argumento de 360 com o θ. 360 mais θ com o θ. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês entendam muito bem a demonstração de cada fórmula, porque, pessoal, o objetivo dessa aula é que vocês entendam como surgiram cada fórmula, pessoal, para que vocês não tenham a necessidade de decorá-los. Na próxima aula vamos pegar, na prática, vamos resolver conjuntos de exercícios em que não precisaremos de decorar as fórmulas. Vamos colocar todas as fórmulas a partir dessas demonstrações para que podemos resolver os exercícios da redução dos ângulos ao primeiro quadrante. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.